Olá, está no ar mais uma edição do programa Ação Parlamentar e hoje a gente conversa com o deputado Rodney Miranda, do DEM. Olá, deputado, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado. Deputado, o senhor é presidente da Comissão Permanente da Assembleia Legislativa que trata de política antidrogas. É a comissão mais nova aqui da Assembleia que está permitindo um debate semanal desse tema aqui na casa. Qual o balanço que o senhor faz em quase um ano aí já de trabalho? Um balanço muito positivo. Primeiro, vamos louvar a iniciativa da legislatura passada que criou essa comissão. Quer dizer, bem sintonizada com um problema gravíssimo da sociedade brasileira hoje, que é o problema das drogas, especialmente das drogas ilícitas que estão aí afligindo nossas crianças, nossos jovens e nossas famílias. E esse ano nós instalamos essa comissão, eu tive a satisfação de ser escolhido como presidente e a gente tem desenvolvido uma série de debates ouvindo setores públicos, setor privado, enfim, pessoas diretamente ligadas que de alguma forma estão trabalhando nesse problema. A gente divide esse problema em 3 etapas: prevenção, o enfrentamento e a reinserção, a recuperação e reinserção depois na sociedade, porque, querendo ou não, hoje, os envolvidos com drogas, os dependentes químicos, eles acabam sendo quase que marginalizados, retirados da sociedade. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão também. A gente tem focado mais na prevenção, né, evitar que crianças e jovens entrem, e na recuperação, apoiando, tomando conhecimento e divulgando trabalhos de clínicas de recuperação. E tem que destacar, né, deputado, que esse debate ele não tem sido feito só aqui na casa, não. Está ultrapassando as paredes da Assembleia Legislativa. O senhor tem feito palestras em escolas e tudo sobre essa questão da epidemia do crack, principalmente. Isso. Eu já faço essas palestras há mais ou menos uns 3 anos, 3 a 4 anos. Não só em escolas, em igrejas, em centros comunitários, para prefeituras, enfim, a gente roda o Estado tem intensificado agora com a atividade parlamentar, tenho avançado bastante nessa questão e temos realizado também alguns eventos, além das nossas sessões, alguns eventos aqui na Assembleia. Nós realizamos recentemente um evento sobre internação compulsória em comparação com a internação voluntária. Trouxemos alguns especialistas, os deputados compareceram. Foi um debate muito profícuo, muito importante, porque é uma aflição hoje das famílias, né? O que fazer quando o filho, ou a criança, ou o jovem, ou o adulto, né, são dependentes e que caminho seguir? Né? Há um debate muito interessante que a Assembleia fomentou sobre a internação compulsória. Quer dizer, nós podemos obrigar a pessoa a ser internada? Juridicamente, não. Mas então o que fazer? Isso foi debatido e continua sendo debatido na sociedade. Deputado, inclusive essa questão da internação compulsória, ou seja, conduzir a pessoa, né, querendo ou não para um tratamento, ela foi uma polêmica no Rio de Janeiro. Existe uma questão aí que se fala muito, que é a questão do interesse público, né? Até quando o direito da pessoa de atrapalhar a vida do outro, né, expor a risco, né? Tem o direito de ir e vir do cidadão e tem o direito do outro cidadão. Então essa é realmente uma questão que tem um limiar tênue aí, né? Isso, coube a mim nesse evento fazer esse debate jurídico, né? Trouxemos especialistas na área médica, na área de psicologia, para cada um colocar seu ponto de vista. Nessa área, na área médica, na área não jurídica, o consenso se for, o ideal seria a internação voluntária. Quer dizer, a pessoa se dirigir ou por vontade própria ser conduzida a um centro de recuperação e a partir daí a possibilidade de recuperação aumenta muito. Só que, principalmente os dependentes de drogas mais fortes, como o crack hoje, que é a grande epidemia do nosso estado, do nosso país, essas dificilmente têm condição, têm discernimento para procurar um serviço. Mas juridicamente ninguém é obrigado a fazer nada, senão em virtude da lei. E nós não podemos fazer uma lei que obrigue ela a ir. Então fica essa situação que a gente tem vivenciado, que foi debatido lá, de famílias acorrentando
seus filhos para que eles não procurem mais as bocas ou para que eles não morram na mão da droga, na mão do tráfico. O Rio de Janeiro enfrentou isso e recolheu algumas pessoas da rua, né? Mas houve muita polêmica. O que eles fizeram? Eles recolheram com ordem judicial. O que está havendo na área jurídica? Estamos, os juízes, os juristas, eles estão equiparando o dependente químico do crack a pessoa que sofre de distúrbio mental. Que tem algum tipo de interdição. Exatamente. Então, eles interditam essa pessoa e, a partir daí, mandam para uma unidade especializada forçosamente. Mas daí já vem mais um problema. Que unidade está preparada para receber e para segurar essa pessoa lá? A unidade tem a obrigação de segurá-la, né? Então, e para que unidade mandar? Então, é uma questão extremamente complexa e que a comissão tem enfrentado. Esse tema e outros temas a comissão tem enfrentado para poder, como uma casa de leis, mas principalmente como uma casa de apoio à população, ao povo, poder dar um encaminhamento para as pessoas, poder dar uma luz para as pessoas. Porque o que a gente está ouvindo hoje é grito de socorro de mães, de pais, pedindo ajuda, porque não sabe mais como tratar seus filhos. O senhor, por enquanto, é a favor de que aumente a pena para o tráfico, para evitar a entrada, porque, já que a recuperação é bastante difícil? Primeiro, eu acho que nós temos que fazer cumprir o que já tem aí. Né? Hoje, o traficante mesmo preso, por questões processuais, geralmente o processo dele não acaba, ou quando acaba ele já está livre. Né? E quando condenado, a nossa lei ela tem uma série de benefícios que acabam dando uma expectativa já inicial de cumprimento do mínimo dessa pena imposta. Digamos que a pessoa seja condenada a 10 anos por tráfico, dificilmente ela fica mais de 1, 2 anos em reclusão. Daí tem a progressão de regime, depois condicional, enfim. Essas são todas leis federais. Então, assim, foge da competência da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que pode, e o que tem feito, encaminhado pleitos. Né? Há uma necessidade de tratar com mais rigor, sim, o tráfico, e há uma necessidade também de se rever a Lei 11.343, de 2006, que despenalizou o consumo. Quer dizer, o consumo hoje, os legisladores federais ouvindo e querendo alcançar uma vanguarda na qual o Brasil não estava preparada, acabaram não impondo pena para para o viciado. Aí eu não estou defendendo encarceramento, não é política de encarceramento, eu estou defendendo o seguinte: o viciado, ele está agredindo de alguma forma a sociedade. A lei eximiu o usuário da responsabilidade social, Isso, né? quer dizer, ele não presta mais serviço à comunidade, ele não paga multa, ele não dá cesta básica, enfim, não tem mais nada. Ele simplesmente é encaminhado para a delegacia lavrado no tempo circunstanciado para a justiça, e da justiça o máximo que o juiz pode fazer pela lei, é encaminhar ele para um serviço que nem sempre está disponível. Só. O resto a sociedade tem que absorver. Se você reparar bem, de 2006 para cá, houve uma explosão do consumo de drogas, principalmente do crack. Nós tínhamos aqui, em Vitória, por exemplo, uma região delimitada chamada de Cracolândia, ali pela Ilha do Príncipe, por ali, em que concentravam-se viciados. Hoje, em cada esquina de cada cidade do Estado do Espírito Santo, as 78 cidades do Estado do Espírito Santo, nós temos cracolândias espalhadas. Isso tem motivo. Um dos motivos que eu atribuo é o seguinte: o viciado não está mais nem aí para a polícia ou para a sociedade. Não tem nenhum temor, né? Não tem. É a luz do dia, é nos cantos, é próximo à escola, enfim, é agredindo a gente. E hoje a polícia e a justiça e o Ministério Público vivem um conflito. Por quê? Porque não tem como responder a essa agressão. A gente acaba chegando a uma conclusão, né, que o senhor falou, sou contra o encarceramento, a política de encarceramento. Penalizar o usuário ia gerar a superlotação das cadeias. Aumentar a pena para os traficantes, aumenta o período nas cadeias também, favorece a superlotação. E o próprio cuidado dos usuários também vai superlotar o serviço de tratamento.
Em resumo, a gente tem que tratar da sociedade, né? Tem que trabalhar mesmo na questão da prevenção. Exatamente. Lembra que eu falei para você no início. Nós temos primeiro 3 etapas. A primeira etapa é a prevenção e é onde a comissão e nós parlamentares temos dedicado um pouco mais de esforço, né? Com todo respeito aos irmãos que estão aí pelas ruas, mas nós temos que fechar essa porta de entrada. Né? Assim, hoje a gente está vendo criança de 6, 7 anos, 8 anos de idade já viciados. Né? O crack, em muitos casos, a partir da primeira pedra já se torna dependente. Então, nós temos que fechar essa porta. Porque se nós não fecharmos essa porta, nós não vamos ter nem clínica de recuperação, nem polícia, nem cadeia que bate para todo mundo. E é esse, eu acho que é o grande trabalho da sociedade brasileira. Esse é que tem que ser a mobilização não só do poder público, mas da sociedade como um todo, das igrejas, da sociedade civil organizada, das famílias, é nós nos alertarmos, entendermos qual é esse problema e a partir daí alertar nossas crianças e nossos jovens e dar opção para eles. O senhor participou do Seminário Nacional em Brasília sobre a questão das drogas. Isso. E ele, depois de um seminário estadual aqui, que levou certamente contribuições do Espírito Santo. Isso. A gente está no caminho, até mesmo a Assembleia tendo criado uma comissão permanente, está favorecendo, o Espírito Santo está no caminho, todo mundo está com o mesmo problema no Brasil inteiro? Eu acho que a criação de uma comissão permanente, a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, ela está um passo à frente. Um passo à frente. Vamos ver, assim, a questão dessa comissão que elaborou esse seminário em Brasília. É uma comissão especial, é uma subcomissão de uma comissão, não me recordo mais qual é a comissão, mas é uma subcomissão que trata de assuntos ligados ao crack. Quer dizer, e é uma comissão especial, quer dizer, tem prazo de validade. A nossa não, a nossa é permanente, é uma sinalização importante para a sociedade que a Assembleia está preocupada. Não só os deputados da comissão, porque aqui a gente vê que é uma preocupação dos 30 deputados. Né? Todos querendo a sua maneira, na sua especialidade, dar a sua contribuição para melhorar esse problema junto à sociedade capixaba. Então, é importante a gente trazer mais parceiros. Eu acho que a comissão e a Assembleia é um polo atrator interessante. É isso que a gente tem feito na comissão também. É trazer experiências exitosas e, com o apoio da TV Assembleia, com o apoio de outros veículos de comunicação, divulgar essas experiências exitosas. Porque a gente também não pode criar um clima de pessimismo, né? De, poxa, estou num beco sem saída. Fomos vencidos. Exatamente, né? Temos várias pessoas trabalhando e tendo bons resultados, né? Vários setores, vários serviços, várias pessoas individualmente trabalhando. O que eu acho que está precisando é de uma coordenação. Para que, vamos citar assim, para que não se concentrem esforços no município A e, ao mesmo tempo, deixe o município B desguarnecido. Então, nós temos que ter uma atuação parelha nisso. E volto a insistir, trabalhar com mais força na prevenção. Na prevenção. Assim, a gente chega hoje, os nossos jovens chegam hoje na adolescência, muitas vezes sem ter conversado, sem ter dialogado uma vez sequer com seus pais, ou no ambiente escolar, ou no seu ambiente social, sobre o perigo da droga. E aí vem um falso amigo, vem um viciado, vem um traficante e vende aquilo como uma solução para alguma angústia, para algum problema. Entrou nessa trajetória, aí são poucos os retornos, são poucos. A Organização Mundial de Saúde diz o seguinte: essas drogas mais fortes, como o crack, que é derivado da cocaína, ou heroína, ou essas outras, apenas 3 em cada 10 conseguem controlar o vício. Leia-se, controlar. Não tem cura. Não tem cura. É uma luta diária que vai seguir a criança, o jovem, o adulto, o resto das suas vidas. Deputado, vou agradecer por enquanto e vou pedir licença para um breve intervalo. Exato. E você não sai daí, a gente continua o bate-papo dentro de alguns instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do Programação Parlamentar.
Hoje o nosso bate-papo é com o deputado Rodney Miranda, do DEM. Deputado, a gente vinha conversando sobre a questão do crack, das drogas em geral, né, no Espírito Santo e no Brasil. O senhor é autor de uma indicação ao governo do estado para a criação de estímulos fiscais a entidades que trabalham com recuperação. Como funcionaria isso? Os limites seriam definidos pelo executivo, com liberdade. Mas nós precisamos achar meios de alguma forma, incentivar essas empresas para que elas possam fazer trabalhos voltados principalmente para o processo de recuperação das pessoas. Então, tem muita empresa que não olha para esse lado ou olha com má vontade para esse lado. Então, esse incentivo seria uma vantagem para a sociedade e uma vantagem para o empresário. Principalmente para aquelas empresas que trabalham com a reinserção social de ex-usuários, né? Exatamente. Podem estabelecer, inclusive, cotas dentro das suas empresas, como a gente faz hoje com os detentos. Para finalizar nossa discussão aqui sobre drogas, o senhor é contra a propaganda de bebidas? Acha que esse pode ser um início de... Não, não é que eu sou contra a propaganda de bebidas. O que acontece hoje? Eu acho que é uma incongruência na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que a gente associa toda hora a mídia, associa toda hora, relata toda hora problema do abuso do álcool com tragédias no trânsito, né? Quer dizer, a pessoa pega o carro e sai para dirigir, vira uma arma contra ele e contra outras pessoas inocentes. Ao mesmo tempo que há esse alerta, há também toda uma política, através dos meios de comunicação, de incentivo ao consumo cada vez maior do álcool, relacionando o álcool à beleza, à alegria, né? Enfim. Então, para mim, há uma incongruência nisso. Eu cito como exemplo o cigarro. O cigarro na década de 80 tinha mais ou menos essa mesma correlação com saúde, olha só. Esporte. Com saúde, esporte, com sucesso, né? Com sucesso das pessoas. Conquista em relacionamento. Exatamente. Né? A partir do momento que, em determinado momento na década de 80, proibiu-se a propaganda antes das 22 horas. Na década seguinte, na década de 90, 1990 para frente, eles foram extintas as propagandas. E já começaram também a divulgar fotos de pessoas vítimas do tabagismo, né? Agora, recentemente, já nesse século, proibição de fumar em locais públicos, em ambientes fechados, em repartições públicas, enfim. Está havendo um processo de criminalização do cigarro. O que a gente tem que debater é se essa associação hoje do álcool com coisas prazerosas não pode estar refletindo também no trânsito, né? Porque os jovens começam a beber mais cedo, o álcool hoje é uma porta de entrada para as drogas mais fortes. Aumenta a vulnerabilidade, Exatamente. Né? E eu faço esse mesmo raciocínio do cigarro em relação à maconha, contra as pessoas que querem defender absurdamente a descriminalização da maconha. Se o cigarro está passando processo há 30 anos, mais ou menos, de criminalização, por quê? Porque faz mal para a saúde, será que a maconha faz bem para a saúde? Tá? Será que o abuso do álcool faz bem para a saúde? Então, é isso que eu tenho colocado isso como reflexão. Não só eu, outros deputados, Genivaldo Lievori coloca isso também com muita propriedade na nossa comissão. Deputado, de certa forma tem ligação com esse tema. O senhor é autor da proposta de emenda à Constituição que trata do antidoping no serviço público, né? Exatamente. Controlar esse uso nas atividades do dia a dia dos servidores. Isso. Boa parte das entidades públicas hoje já exige para a entrada no serviço público de exame antidoping. Eu vou citar um exemplo. Há mais de 10 anos eu entrei como delegado da Polícia Federal, por aprovação em concurso, e foi me exigido isso. Se eu não fizesse e não apresentasse um resultado dizendo que eu não era
usuário de drogas ilícitas, eu não poderia entrar na carreira de delegado da Polícia Federal que estou até hoje. A mesma coisa a gente tá querendo, com a PEC, né, exigir isso em todos os níveis da administração pública estadual, judiciário, executivo, legislativo, prefeituras, enfim, todos, com uma novidade. O exame periódico nos primeiros 3 anos de exercício de funções públicas efetivas e comissionadas. No caso das efetivas, é o período de estágio probatório. Nós usamos o mesmo período também para os comissionados para fazer uma relação, né? Sendo que, se de 6 em 6 meses, se num desses exames periódicos, se detectar a presença de substâncias químicas, os dois, efetivo ou comissionado, vai ser encaminhado ou vai ser orientado a procurar um serviço. Caso não queiram, o efetivo responderia disciplinarmente e o comissionado seria exonerado. A proposta de emenda à Constituição do senhor, apresentado aí já nesse primeiro ano de atuação do senhor no Parlamento, é o projeto da ficha limpa, mas a ficha limpa para o serviço público. A gente ouviu muito falar da ficha limpa para o político, né? Exatamente. Ficha limpa para o servidor público. Exatamente, eu apresentei na mesma coerência. Assim, vamos colocar aqui. Eu tive a honra de participar durante quase 8 anos do governo do ex-governador Paulo Artung, que foi um governo referencial, entre outras coisas, no processo de recuperação do Estado, enfim, todo um trabalho muito bem feito, conduzido pelo ex-governador, e que teve um dos pontos de destaque, a reorganização da máquina administrativa e o combate à corrupção. Né? Então, eu estou querendo, hoje, boa parte também dos órgãos públicos já exige ficha limpa para a entrada. O que eu estou querendo com a PEC é dar respaldo jurídico para esses que já exigem e também criar regra, né? Exato, uma regra dentro de uma tendência nacional. Hoje, assim, não vamos esquecer que o ficha limpa federal, que é eleitoral para eleições, ele nasceu de uma iniciativa popular. Então, nós parlamentares, nós temos obrigação também de responder à voz da rua, à voz da população. E foi uma resposta que eu tentei dar com o apoio, né? Quando eu cheguei com a proposta no plenário para colher assinaturas, eu consegui rapidamente o número necessário, porque foi uma proposta muito bem vista por todos os parlamentares. Em resumo, para exercer qualquer emprego, função ou cargo público, o servidor não pode ter cometido crime, qualquer crime. Eu parti dos mesmos parâmetros do Ficha Limpa Federal. Né? Então, condenado em primeiro grau de jurisdição, em primeira instância, com trânsito em julgado, né? Quer dizer, a pessoa foi condenada e não recorreu, de alguma forma. Esgotadas todas as possibilidades de defesa. No primeiro grau. Ou condenado por órgão colegiado, sem trânsito em julgado. Que é a mesma coisa na ficha limpa federal já aprovada e que já foi submetida a alguns tribunais. O senhor fez algumas indicações do governo do Estado, esclarecendo ao nosso telespectador que indicação é um tipo de proposição legislativa quando a Casa, né, quando no caso o Poder Legislativo não pode legislar sobre aquele assunto. O senhor propôs algumas questões na área da Polícia Militar, Isso. que é a possibilidade de promoção dos praças no HPM, né? Isso. E aumento do prazo do retorno ao serviço ativo dos policiais em reserva. O senhor pode explicar um pouco? Tá. Em relação aos praças do Hospital da Polícia Militar, eles fazem parte de um quadro paralelo de saúde, né, que faz parte da estrutura da Polícia Militar, mas são tratados de maneira diferenciada dentro da estrutura da corporação. Mas a maioria deles tem curso de combatente. Quer dizer, então, a maioria deles, em escala especial, está na rua, desempenha as suas atividades, que são estratégicas para a Polícia Militar dentro do hospital, mas também cumpre as escalas especiais na rua. Né? E o quadro deles estava estagnado há muito tempo. Nós tentamos abrir, mas como tinha um processo de recuperação das polícias, a gente não conseguiu fazer isso ainda no governo passado, então nós fizemos um estudo, já tínhamos vários dados, fizemos um estudo com apoio
com o apoio da Polícia Militar, encaminhamos ao governador do estado para que ele possa, o governador Renato Casagrande, para que ele possa estudar a possibilidade de abertura desse quadro. A mesma coisa foi em relação aos praças da reserva. Nós criamos ainda no governo passado, e na legislatura passada foi aprovado, uma lei de incentivo ao retorno à atividade desses policiais que nos primeiros, acho que 5 anos, e que tinham ficha de reserva, né, que é a aposentadoria do militar, que desejassem medidas de incentivo financeiro para que eles pudessem voltar. Só que nós cometemos um equívoco e a gente está reconhecendo esse equívoco com essa indicação, que os praças vão de soldado a subtenente. Nós demos um valor único para eles e isso dentro da estrutura militar tem uma diferença. Então a gente está propondo melhorar um pouco o incentivo para o soldado e aumentar, mesmo que um pouco, gradativamente, de acordo com a função que ele foi para a reserva. Assim, com um teto mínimo para o soldado, maior do que é hoje, e um teto máximo para o subtenente. Por que é interessante esse retorno? Aproveita a experiência que esse policial adquiriu? Exatamente. Nós fizemos uma lei junto, construímos uma lei executiva e Assembleia Legislativa na legislatura passada, que permita que use a experiência desses policiais e que eles possam desempenhar funções que hoje são desempenhadas por combatentes da ativa. Então, nós restringimos as funções. Possam atuar na área de inteligência policial, possam atuar na área de proteção de dignitários, possam atuar na guarda dos quartéis, enfim, sendo que a cada policial recontratado, a Polícia Militar tem que dizer quantos policiais da ativa ele vai estar disponibilizando para a rua. Então, assim, digamos que ele tem 5 policiais na guarda do QCG, do Comando Geral da Polícia Militar. 5 policiais na guarita, ali na estrutura. Não dá para colocar vigilante, porque é uma área estratégica, tem equipamentos, tem outro. Tem que ser policial, e até por conta do contato do dia a dia, do entra e sai de oficiais, de policiais lá e de autoridades. Então, podemos pegar 5 policiais da reserva, ainda em plena capacidade produtiva, mas com uma questão de legislação foram para a reserva, que tiveram suas fichas funcionais todas aprovadas, e colocar lá e teríamos mais 5 policiais da ativa na rua. Isso assim, eu citei esse exemplo porque lá já é. Uhum. Já tem policiais de reserva lá. Mas temos N exemplos no sentido de colocar mais polícia na rua. Deputado, a gente agradece a participação do senhor mais uma vez no programa Ação Parlamentar. Eu que agradeço, muito obrigado. Lembrando ainda que, além da Comissão de Política Antidrogas, o deputado Rodney Miranda é membro efetivo da Comissão de Turismo e da Comissão de Justiça da Casa, né? Exatamente. Ok, muito obrigada. E você que está nos assistindo, se quiser contribuir com o mandato do deputado, mande um e-mail. O contato é rodneymiranda@al.es.gov.br. Obrigada pela companhia e continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.